Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Hoje o tema é Coragem e Visão, os desafios de empreender e liderar no Brasil. Minha convidada é Misa Antonini, que é CEO do G4 Educação, uma mulher que inspira pela força, pela gestão e pela forma como equilibra carreira e maternidade. Uma conversa sobre obstáculos, soluções e propósito. Confira. Misa, quero agradecer sua presença aqui no nosso estúdio do BMC Visões. Obrigada a você pelo convite, um prazer. Eu queria começar contando um pouco da sua trajetória, né? Como é que você chegou até a frente ali do G4 sendo CEO? Legal. Então, a minha trajetória ela é bem diversa mesmo, né? Eu sou formada em engenharia de produção lá pela UFMG em BH. Me mudei para São Paulo em 2011, já até eu me esqueço aí quanto tempo eu já estou aqui em São Paulo. Entrando no mercado financeiro. Então, eu vim da engenharia, entrei no mercado financeiro, no Itaú Unibanco, na área de relações com investidores. Depois eu passei por varejo no Grupo Pão de Açúcar. Saí, fiz um período sabático na França. Quando eu voltei para o Brasil, eu conheci o Thales, que tinha fundado a Singu, uma marketplace de serviços de beleza e bem-estar. E aí eu fui como sócia e CFO lá para a Singu. A gente vendeu a empresa para a Natura em 2020. Aí eu assumi como CEO, eu fui como CFO para a Singu, assumi como CEO lá também. Em 2022, que a gente terminou o período de earn-out da empresa na venda da Natura. E aí eu vim para o G4 como CFO e sócia, e em 2024 eu assumi como CEO. Então eu tive uma carreira aí bem diversa em vários segmentos, desde varejo, mercado financeiro, tecnologia e agora no G4. Você está há quanto tempo como CEO e como está sendo essa experiência de lá para cá? Como CEO, 1 ano e pouco já, foi no final de 2024, e os desafios são enormes, né? Desde que eu estava como CFO, obviamente a gente já tinha um plano muito ousado, muito ambicioso para cumprir, então eu já me envolvia em todos esses temas, e agora como CEO nada muda no fato de que a gente precisa entregar esse plano ambicioso aí, seja das nossas metas de mercado de faturamento, que é faturar 1 bi de receita até 2027, e também de geração de empregos, que é gerar 1 milhão de empregos até 2030. Acho que essa nossa grande missão, agora o como ele tem várias frentes, a gente pode até bater um papo em relação a isso, mas as nossas grandes metas são de fato de gerar emprego, gerar prosperidade para um empresário, para um empreendedor brasileiro, porque é o que a gente entende que muda uma sociedade, né? A gente não acha que é o governo X ou o governo Y que vai mudar o país, que vai gerar prosperidade. O governo, a máquina pública só toma riqueza, né? A nossa riqueza de quem está trabalhando, gerando empregos, ou de quem é trabalhador dentro das empresas, né? Então é o empresário, é o empreendedor que de fato gera riqueza para um país, para uma sociedade, e a nossa missão é ajudar o empresário, o empreendedor ao longo dessa trajetória que não é nada fácil. Então, ao gerar prosperidade para ele vai gerar mais empregos e, obviamente, a sociedade inteira ganha, e a gente gera prosperidade para a sociedade também como um todo. Há uma expectativa de anos difíceis, né, nos próximos anos, por conta do nosso fiscal, né, por conta da nossa economia. Como é que vocês estão trabalhando com os empresários em relação a esse assunto? Legal. Assim, a previsão de tempos difíceis, ela existe, acho que desde que o mundo é mundo, quando a gente fala de Brasil, né? Não lembro a última vez que a gente falou, nossa, agora a economia tá tranquila, a política tá tranquila. Eu brinco que o empreendedor, o empresário brasileiro é o empresário barata, é o empreendedor barata. Ele nada, voa, passa embaixo da porta, se cair bomba nuclear vai sobreviver, porque de fato nunca esteve fácil, né? Só que concordo que agora está um pouquinho pior, né? Eu nunca imaginei que a gente chegaria e que a gente veria coisas que temos visto aí nos últimos tempos, mas fato é que nunca foi fácil, nunca esteve fácil. Então eu concordo que sim, prevemos tempos difíceis ano que vem, nos anos seguintes, quando tudo que está sendo construído agora vai começar a explodir, algumas bombas vão começar a estourar no próximo colo, né, que assumiu o governo ano que vem, mas nunca esteve fácil, né? Então, quando me pedem, qual que é a palavra para o ano de 2025 ou de 2026? Eu gosto de usar a palavra eficiência, porque ela sempre esteve em voga, como era a palavra
quando tinha hiperinflação? Eficiência. Você tem que buscar eficiência no seu negócio. Isso é dever de casa, né? É o dever de casa constante. Então, na hiperinflação, você tem que buscar eficiência na empresa. Ano passado, você tinha que buscar eficiência na empresa. Esse ano, você tem que buscar eficiência na sua empresa. E eu acho que dificilmente essa palavra deixará de ser a palavra do ano. Porque, de novo, né? Você não tem tanta gestão. Você sempre tem que estar tentando aumentar seu faturamento, vender mais, aumentar a sua receita. Tem alguns fatores que eles não estão diretamente ao seu alcance, você não vai conseguir resolver a macroeconomia, a política do país, mas você consegue sim olhar para dentro de casa e buscar redução de custo, o que você está tendo de alguma improdutividade, alguma ineficiência, como você pode melhorar as margens ou de um produto, de vários produtos, de uma unidade de negócio. Então, tente buscar sempre eficiência no seu negócio e eu acho que dificilmente isso vai deixar de ser uma prioridade para qualquer empresário, para qualquer empreendedor. A gente sabe como que a máquina do sistema pesa, né? Seja por tributos, questões trabalhistas, nas costas de um empresário, de um empreendedor. Então ele tem que constantemente estar buscando eficiência no que está ao alcance dele. Ficar lendo jornal e reclamando que as coisas estão difíceis, sempre vai estar. Eu acho que dificilmente a gente vai mudar da noite para o dia, vai virar Suécia. Então, o que está ao alcance dos empresários, dos empreendedores, que eles possam ver, é buscar eficiência dentro de casa. Agora, como você citou, né, a questão burocrática, né, que são questões muito difíceis que o empresário enfrenta hoje no Brasil, né? Eu queria que você dissesse o que você enxerga de maior obstáculo para o empreendedor hoje, né? São as questões de insegurança institucional, as burocracias, as taxações. Como é que vocês estão enxergando hoje o micro, médio e até grande empresário? Eu acho que insegurança jurídica é sempre um problema, né? Porque isso cascateia para a insegurança tributária, para a insegurança trabalhista, como a gente fala, no Brasil até o passado é incerto. Então, muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele toma decisão analisando o contexto atual, o que ele sabe que está no tabuleiro, quais peças estão no tabuleiro agora. E aí, de repente, tira uma peça, coloca uma peça nova. Isso daí é muito difícil, isso onera muito o dia a dia do empresário, do empreendedor, porque ele perde o que lhe há de melhor, né, o bem mais precioso, que é previsibilidade. Quando ele toma decisões hoje em relação a abrir uma nova fábrica em um lugar, ou fechar uma nova fábrica, a contratar novas pessoas, ele quer gerar emprego. Eu nunca vi um empresário que comemorou demitir pessoas, né, isso é muito ruim. Então, a insegurança jurídica, o peso da máquina, os tributos, isso machuca muito o dia a dia de um empresário, de um empreendedor, que deveria estar focado em como é que eu vendo melhor para o meu cliente. Eu criei essa empresa para endereçar uma dor de mercado, caso contrário a empresa não teria prosperado, então ele de fato está querendo resolver um problema em algum setor, em algum segmento, seja via produtos ou serviços. E essa instabilidade jurídica ou novos tributos, a carga tributária cada vez mais pesada, tira o foco dele do que deveria ser. Como agregar mais valor ao meu cliente, né? Ao produto que eu sirvo ao meu cliente, como servi-lo melhor. Então, isso é muito ruim, isso é uma energia mal gasta do empresário, do empreendedor. Agora, eu estava vendo uma entrevista sua em que você fez uma colocação de que, geralmente, quando as coisas começam a sair do lugar, você é chamada ali. É uma empresa que foi fundada por homens, né, dominada ali, né, por muitos homens, e você ali é a primeira mulher ali, né, CEO do G4. Como que você enxerga, quais características hoje, você como mãe também, né, empreendedora e gestora, quais características precisam, né, no geral, para ser
uma CEO ali? O que precisa ser desenvolvido hoje para ter ali um direcionamento, um entendimento da parte jurídica, um entendimento ali da gestão? O que você acredita? Eu acho que as características que a minha posição demanda, elas independem de gênero e de qualquer característica secundária, né? Qualquer CEO numa posição de CEO, independente de onde ele veio, o que ele é, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é homem, se ele é mulher, as características são as mesmas. Você precisa saber dar visão para o seu time de longo prazo, você precisa construir uma cultura forte e sustentar uma cultura forte, você precisa entender de números. Então o meu background como CFO contribui muito para a minha posição, porque eu sou uma pessoa que desce no detalhe, eu sou uma pessoa muito analítica, eu entro numa reunião, posso ficar 4 horas na reunião, faltando 10 minutos para a reunião acabar, eu falo, não, peraí, aquele número ali tá estranho, tem até o meu time de finanças, ele fala, nossa, parece que eu tenho o dedo podre, assim, tem uma planilha com 50 linhas, 70 colunas, eu falo, nossa, mas aquele número ali tá estranho, aí vai ver, tá com um erro mesmo. Porque, de fato, eu sou muito detalhista e eu sou muito quantitativa, acho que, de novo, né, pela minha trajetória de engenharia, de finanças, então isso me contribui muito para eu ver o que pode estar estranho ou não e descer no detalhe. Falar, não, pega aquele número ali, tá estranho, vamos fazer um deep dive. Quando você vai ver, às vezes o número tá certo e a gente precisa realmente... É um problema que está refletindo, porque o número, às vezes, é o output, já é a soma de vários inputs de problemas. Então, isso corrobora muito para eu conseguir antecipar alguns problemas que eu não conseguiria se eu não tivesse essa visão financeira dos economics do negócio. Então você precisa sustentar a cultura forte, mostrar a visão de longo prazo, você precisa se comunicar bem, precisa ter uma boa oratória, seja para falar com os stakeholders, por exemplo, os fundadores, eles são 3 perfis totalmente diferentes, então como eu me comunico com um, como eu me comunico com o outro, o que a gente discute, obviamente varia, os meus liderados diretos, eu preciso comunicar com eles de uma forma muito clara, muito específica, muito objetiva, muito diretiva, então também isso é importante. Enfim, tem várias características que em nenhuma delas eu consigo associar a qualquer outra característica secundária que não seja a posição de CEO. Ela é desafiadora para qualquer pessoa que está sentada nela, ela traz desafios, ainda mais numa empresa que vem crescendo a um CAGR de mais de 90% ao ano desde a sua fundação, desde 2019. Temos planos ambiciosos de crescimento também daqui para frente. Então, sem sombra de dúvidas, é uma cadeira muito, muito desafiadora, muito complexa, mas para qualquer um que estivesse sentado nela. Não pego esse mérito para ser meu, não. Ela é difícil para qualquer pessoa mesmo. Agora, você disse várias frentes, né, de que as pessoas precisam ter para estar nessa posição. Quais frentes que vocês trabalham hoje que você sente que o empresário tem mais dificuldade, né? Ele fez seu negócio, tá ali patinando, por quê, né? Quais características que vocês ali estão aplicando no dia a dia deles que ainda falta para um empresário imaturo? Legal. Olha, tem vários, poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Um que eu gosto muito de te trazer é a cultura. Uhum. Porque, como a gente falou anteriormente, né, o Brasil é um país tão inóspito para empreender, é tão difícil e complexo empreender. O cara tá correndo uma maratona com uma bola de ferro amarrada no tornozelo, né? Então realmente é muito desafiador. Então, desde que o empresário, empreendedor, que é o nosso público-alvo, ele abre uma empresa, ele tá ali, eu preciso validar minha tese, eu preciso validar mercado, tem outros concorrentes, tem muito imposto, é difícil vender mais, é difícil vender melhor, com uma margem mais alta. Então, ele fica muito absorvido por essas questões práticas do negócio mesmo, e ele tá certo. E aí, quando alguém fala assim, lá no início, quando ele fundou a empresa, mas e a cultura da sua empresa? Ele fala, não, depois eu olho para isso. Eu preciso aqui sobreviver, eu sou um survival aqui nessa zona de guerra que quer empreender. E ele sempre posterga olhar para a cultura. Só que a cultura, ela existe, quer você queira, quer não, ela esteja alinhada ao que você visualizou lá atrás ou não, ela vai sendo construída. Só que ele acaba, como não é um negócio palpável, cultura é um tema meio etéreo, não é tão palpável quanto fluxo de caixa, você sabe quanto entrou, quanto saiu, é isso, né? Não tem como discutir muito. A cultura não, é um assunto um pouco mais etéreo, então ele tende a look away,
durante muito tempo, porque ele está ali nas questões práticas e objetivos do negócio dele. E quando ele vai ver, isso já aconteceu com diversos alunos, membros do G4, a cultura já virou uma coisa que estava totalmente diferente do que ele tinha visualizado, ele terceirizou muito. E aí quando ele se vê sequestrado pela cultura, por uma cultura que não é o que ele gostaria, ele fala, o que eu faço? Porque eu me vejo refém dentro da minha própria empresa. Então, eu falo isso muito com os nossos alunos, não terceirize a sua cultura para o RH, para quem quer que seja, quem você nomeou como o dono disso daí, porque você vai ver uma hora que virou alguma coisa. Então, o que a gente faz, o primeiro passo é você fazer um diagnóstico. Como que é a sua cultura hoje? Depois... Tem cultura, né? Tem muitas que nem tem. A cultura definida. Exato. Alguma vai ter, né? Porque você tem mais de 2 pessoas na empresa. Se são 2 pessoas honestas ou são 2 pessoas que são desonestas, a sua cultura vai ser o reflexo dessas 2 pessoas. E eu tô dando honestidade como um dos pilares. E cultura nem necessariamente é aquela coisa de visão, exato. Né? Não, isso. É muito além. Não é só o que tá na parede ou no PPT, não. E aí, então o primeiro passo é fazer o diagnóstico da cultura dele. Quais são os pontos, quais são os valores que você vê manifestado nas pessoas que trabalham na sua empresa? Isso já existe. Então, muita gente fala assim, o maior ativo das empresas são as pessoas. Eu falo, mas antes dele eu acho que é a cultura. Porque as pessoas que trabalham na empresa, elas serão o reflexo da cultura se você contratou bem, ou um agressor da cultura se você contratou mal. E não é só contratação, são as pessoas que, por exemplo, você promove. Se você fala que a sua empresa é uma empresa de cultura transparente, de lealdade, de honestidade, uma pessoa passa a perna num cliente ou num fornecedor e é promovida, você está passando uma mensagem de cultura, né? Não tem como você falar que você não valoriza a honestidade e promover uma pessoa que, por acaso, foi desonesta. Então, você precisa ver como as pessoas elas serão reflexos da cultura que você diz construir. Então, acho que é primeiro um diagnóstico e aí depois sim as ações. O que deve ser feito? Se a sua cultura descolou muito entre a realidade e o que você como fundador, empresário, empreendedor tinha visualizado, você precisa fazer alguns ajustes para reconectá-la e se elas estão caminhando junto, melhor. Mas a gente vê lá com os nossos alunos que cultura é um dos grandes pilares de dor, de desafio, porque é algo que eles querem olhar muitas vezes quando já está tarde demais. E acho que outro fator que sempre aparece é, de fato, desafios financeiros, né? Como melhorar minha margem, como ter uma eficiência tributária, como ter custos mais otimizados, ganho de produtividade. A AI veio aí para ajudar muito nisso. Então, acho que os 2 pilares, de novo, poderia falar vários outros aqui, mas o que a gente recorrentemente vê são os pilares de cultura, de gente e cultura como uma dor muito grande e financeiro mesmo. Muitas vezes o empreendedor ele é um bom vendedor ou ele é bom tecnicamente no campo do serviço, do produto que ele entrega, mas ele não tem tanta noção financeira do negócio, então ele precisa trazer um CFO bom, ele precisa trazer um diretor financeiro bom para poder ter esse papel complementar, para que o negócio não comece a padecer financeiramente, economicamente, por alguma decisão equívoca. Você citou a inteligência artificial, como é que vocês estão enxergando e lidando isso nas empresas? Legal. É o assunto do momento, né? A gente vê muitos empresários, muitos empreendedores nos procuram com essa, o que eu tenho que fazer de inteligência artificial? Então, o que a gente sempre fala, e tem muito uma discussão, a inteligência artificial vai ter desemprego, vai substituir pessoas. E não é o caso. Por exemplo, o G4, ao longo dos últimos 2 anos, a gente cresceu 141% o faturamento, crescendo apenas 10% das pessoas, né, da folha. O que isso quer dizer? Eu não precisei demitir ninguém, mas isso me permitiu ter um crescimento de faturamento muito maior do que um crescimento de pessoas. Então não é que a AI chegou, demissões aconteceu. AI chegou, isso te permite ser mais eficiente, mais produtivo, você crescer faturamento, crescer margem,
crescendo uma folha, uma despesa de pessoas de forma mais lenta do que o seu faturamento, a sua margem. Então, tem muita gente hoje que fala assim, eu uso o ChatGPT todos os dias da minha vida. Aí quando você vai ver, não, mas você usa como? Usa como um Google, sabe? A pessoa entra lá e fala assim, qual é o melhor país para viajar no verão? Sei lá, sabe? Uma coisa que o Google faria. Isso não é usar inteligência artificial. Usar inteligência artificial é como se você tivesse ali um estagiário ao seu dispor, né, o tempo inteiro. Você tem que dar boas orientações, então você tem que escrever bem, você tem que explicar bem o seu problema, ele vai te dar uma resposta, uma solução que também que é passível de falhas. Então também às vezes as pessoas falam assim, putz, o ChatGPT me deu uma resposta errada ou meio certo. Falo, gente, mas o ChatGPT não é o oráculo que necessariamente vai te dar uma resposta e você não tem que questionar. Você não pode perder o seu senso crítico. E por isso que eu falo, é como se fosse um analista ou como se fosse um estagiário que você tem a seu dispor. Você tem que explicar bem o que você quer, você tem que pedir bem, né? Ter uma boa escrita e uma boa oratória. Um bom comando, como você precisaria ter com qualquer ser humano que fosse da sua equipe. E quando te vem a resposta ou o material, você precisa ter senso crítico para analisá-lo. Então, a inteligência artificial, de novo, não vejo que ela vai substituir necessariamente em algumas funções ou posições que realmente eram ineficiência do sistema. De fato, elas vão substituir, mas do mesmo jeito que hoje em dia a gente não tem ascensorista mais, e aí outros empregos, tantos foram surgindo. Então, tem posições sim que elas podem deixar de existir, mas que elas nem deveriam existir mesmo, de alguma forma. Mas no grosso de uma empresa, assim, quando você pensa no organismo como um todo, ela provavelmente vai tornar as pessoas mais produtivas, porque elas têm um assistente ou um analista ou alguém para tornar o trabalho delas mais ágil, mas que não dá para substituí-las, tanto é que vem realmente com muito erro, com muito viés. O ChatGPT, ele usa bases públicas, né, para poder gerar uma resposta. Então, de fato, você tem que questionar, porque pode ter um viés atrás daquela resposta. Então, eu acho que a inteligência artificial, como ela deve ser usada hoje em dia, claro, tem pessoas que usam já para um nível muito mais complexo, mais sofisticado, e tem gente que usa só para o Google, então você tem dois extremos, mas ali num meio termo razoável da população como um todo, ela deveria ser usada como uma forma de tornar pessoas, nós inclusive, mais eficientes em atividades de dia a dia. Lisa, como é que você enxerga? A gente vê uma cultura empreendedora muito mais forte, por exemplo, nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Vocês acreditam que vocês estão preenchendo essa lacuna que falta de uma cultura empreendedora forte aqui no Brasil? Sim, sem dúvida. Aqui no Brasil, a gente sempre teve, né, educação executiva de alguma forma, e a gente tem, assim, quando a gente pega um microempresário, a tia do dog da esquina, assim, um empresário micro mesmo, ele sempre foi para Senac, Sebrae, cursos técnicos. Quando você pega empresas grandes, multinacionais, ou, sei lá, Natura, Ambev, empresas grandes, que seja, eles sempre foram para MBAs mais acadêmicos, como INSPER, GV, eventualmente lá fora, como você comentou, Harvard, Stanford, então eles procuravam esse tipo de MBA. O G4, nós nos colocamos focando aquele meio ali desse espectro que é para pequeno e médio empresário. Então tem agro, muita gente do agro, do varejo, de serviços, enfim, tem diversas indústrias que historicamente eles estavam desassistidos nesse sentido de educação executiva, porque eles achavam o curso técnico um pouco fora do que eles precisavam, e eles achavam o MBA acadêmico também distante daqueles problemas e das problemáticas de dia a dia. Então, nós nascemos para focar esse espectro que a gente chamava de forgotten money, que ninguém historicamente nunca olhou para esse perfil. Hoje em dia já tem várias pessoas olhando, porque de fato perceberam que era um perfil
que era carente de educação executiva, e a gente veio para oferecer metodologias práticas e de curta duração, porque ele está sangrando no dia a dia ali com, sei lá, prazo médio de pagamento curto, prazo médio de recebimento longo, fluxo de caixa dele, né, ele ficando embaixo da água ali. Então, nós falamos, olha, a gente vai te entregar metodologias aplicáveis, replicáveis e em um curto período de tempo, para que você possa sair segunda-feira de um produto nosso, aplicando na sua empresa e já obtendo resultados. Então, de fato, aqui no Brasil, nós temos um cenário inóspito para o empreendedor de uma forma geral, e aí vai desde o microempresário mesmo até grandes empresas, tanto é que grandes empresas, a gente tem visto casos de retirada do país, de sair, de fechar fábrica, porque realmente o Brasil tornou-se um ambiente muito inóspito para o empresário, para o empreendedor. Mas nós nos colocamos como para ajudar essa parte do espectro, quando você pensa em empreendedorismo como um todo, para ajudá-lo nessa trajetória, porque de fato ninguém nunca tinha olhado para ele e ele tinha essa demanda por guia, por uma orientação ali prática de metodologias, o que eu posso aplicar no meu negócio hoje? E aí a gente entrou nesse espaço. Agora, a gente vê que o G4, né, tem um grande sucesso por conta também do marketing digital, né? Os fundadores ali são bem fortes nas redes sociais. Você acredita que o marketing digital hoje é imprescindível numa empresa? Sim, ele ajuda muito porque pela audiência, né? A gente fala que grande parte do que a gente se posiciona enquanto G4 é isso, é audiência, é canal, é distribuição. Hoje o que muda o jogo é a distribuição, como que eu posso ter o melhor produto do mundo, eu posso prestar o melhor serviço que exista, se eu não conseguir distribuí-lo para o meu cliente, para o meu público, não, eu vou morrer com um produto muito bom. Então, as mídias sociais, o marketing digital, a rede social, ele virou um canal de distribuição muito poderoso. Então, eu estava até conversando com um aluno nosso, um membro, semana passada, que me pediu ajuda, porque era isso, ele mexe com logística, ele é um dos melhores no segmento dele, porque é um segmento muito informal, muito arcaico, e ele entrou com tecnologia. Então, ele serve grandes clientes, poucos grandes clientes, porque cada conta que ele tem é muito grande. E ele falava, o que eu preciso agora é que as pessoas me conheçam, para eu poder aumentar a minha base. Então, ele tem produto, ele tem serviço, ele tem tecnologia, ele agrega valor para o cliente final dele. Só que ele falou, eu não sou conhecido. Quem me conhece me ama. Não sai, o churn dele baixíssimo, mas eu não consigo, o meu desafio como canal de aquisição de novos clientes é ser conhecido. Então, a gente foi lá e começou a desenhar uma estratégia de marketing, porque, de fato, a rede social é isso, ela aumenta a sua distribuição, se bem feita, e ela vira um canal de aquisição com custo muito menor. Misa, quem te inspira? Quem me inspira? Acho que Margaret Thatcher, eu sempre comento dela, Churchill também, acho que são perfis de liderança que eu admiro muito, que a gente faz muita referência lá no G4. De forma geral, gosto muito de esportes também, de alta performance, eu sempre cito o Kobe Bryant também, 3 falecidos, né? Eu podia pegar alguém de atualidade, posso trazer o nome deles também, mas são pessoas que têm um perfil de liderança muito, que eu admiro muito, que eu tento me espelhar bastante como referência. Já que a gente está nessa onda de inspiração, né, uma pergunta que inclusive eu sempre faço quando falo com CEOs que são mulheres e mães também, entender, porque é um trabalho também que a gente faz para a sociedade e para os nossos filhos, né, que estão nos enxergando ali como profissionais, né, eu trabalho também, tenho filhos, como equilibrar, né, a rotina de ser mãe, de ser uma grande gestora? Eu acho que entender, eu acho que tem dois pontos importantes que eu sempre, muitas pessoas me perguntam, eu sempre faço questão de frisar. O primeiro é ter consciência que vai ser um desequilíbrio perfeito.
um desequilíbrio que você equilibra sempre. Então vai ter semana que eu serei 70% CEO e 30% mãe e esposa, e vai ter semana que, né, uma semana de fechamento, uma semana de uma reunião importante com fundo de investimento, o que for. E vai ter semana que eu vou ser 70% mãe e esposa porque tem alguém doente, eu preciso me dedicar de alguma forma, e 30% CEO porque é aquilo ali. Então esse constante desequilíbrio equilibrado, porque você tem visibilidade dele, é muito importante você fazer sua paz com isso, né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gosto muito de falar eu preencho a minha ausência, porque eu trabalho muito, você também trabalha muito, e eu preencho a minha ausência com propósito, com significado. Então, não é que quando eu não estou com eles, eu estou no spa fazendo massagem. Eu estou trabalhando, gerando emprego, gerando prosperidade. Então, eu faço questão de dar essa visibilidade para eles. Eu falo, olha, a mamãe está saindo de casa agora para ir trabalhar, para gerar emprego, porque o G4 mexe com empresários que geram empregos também, é isso que gera prosperidade para uma sociedade. Eu explico de um jeito complexo mesmo. E eles vão trabalhar um dia, né? Exato. Então, assim, eu faço questão de explicar de um jeito que eu explicaria para um adulto. Porque quando eles tinham 1 ano de idade, isso não fazia sentido nenhum. Com 1 ano e meio, também não. Com 3, também não. Agora, com 4, já começa a fazer. Com 6, com 8, com 10, eles ainda são pequenos. Mas o ponto é que ao longo de todos os anos de vida dele, quando eles tiverem 15, quando eles tiverem 18, quando eles tiverem 20, eles passaram todos esses anos ouvindo esse mesmo discurso. Então, por mais que eu esteja ausente fisicamente, a minha ausência, ela é bem cheia, inclusive. Ela é cheia de propósito, de lição de vida, de olha, mamãe tá saindo de casa para trabalhar, para ajudar, para ser produtiva, para gerar prosperidade para outras pessoas. Então, não fica uma ausência vazia, fica uma ausência cheia, se é que isso existe, né, filosoficamente falando. Então, eu não tenho a menor das pessoas falam, como é que lidar com a culpa? Eu não lido com culpa, eu não tenho culpa, porque eu sei que quando eu não estou com eles, tem um motivo muito grande que vai voltar para eles em referência, em eles crescerem. Minha mãe desde sempre trabalhou fazendo isso, eles vão querer, né? Como inspiração, espelhar o comportamento. Então eu acho que eu não lido com culpa porque de fato eu tenho tranquilidade de saber que a minha ausência ela é bem cheia, na verdade, sabe? Cheia de propósito, cheia de exemplo que vai virar para eles uma motivação para eles serem assim também. Então eles vão crescer querendo ser indivíduos melhores, que produzem, que também sejam, contribuam para a sociedade como um todo. Então acho que são esses 2 pilares que me tranquilizam na minha função, que realmente tem vários pratinhos, né? Que lindo isso. Assim a gente encerra, então, a nossa conversa. Muito obrigada pela presença e por todo o nosso papo. Imagina, eu que agradeço, estou super à disposição. Obrigada. E o BMC Visões fica por aqui. Tivemos uma conversa que foi muito além dos negócios. Falamos sobre empreendedorismo, sobre os obstáculos reais que o empresário brasileiro enfrenta todos os dias e sobre a coragem necessária para seguir em frente, mesmo quando parece impossível. A Miss Antonini nos mostrou que ser CEO é mais do que liderar uma empresa, é equilibrar resultados e humanidade, metas e propósito, carreira e maternidade. Que essa conversa sirva de inspiração para quem acredita que é possível empreender com propósito, transformar com exemplo e crescer sem perder o essencial, a visão de quem somos e do que queremos deixar para o mundo. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos então no próximo programa com um novo convidado, uma nova visão. Até lá!